Bom dia! A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Rendemos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de mais uma quarta-feira poder estarmos juntos meditando na gloriosa palavra de Deus. Nesta semana estamos estudando a lição de número 8 do terceiro trimestre do ano de 2021, onde nós temos por tema Naamã é curado da lepra. A leitura bíblica diária encontra-se na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículos 14 e 15. Me acompanhe em uma singela leitura, onde nós estaremos utilizando a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida. Assim diz o texto: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus amados irmãos, nós temos um tema proposto pela leitura diária que diz que a oração feita com fé é capaz de curar e libertar o pecador. O contexto da nossa lição conta a história de um homem chamado Naamã, cujos nossos irmãos que nos antecederam nas leituras de segunda e terça-feira trouxeram comentários gloriosos com relação à palavra de Deus. E o interessante, irmãos, é que podemos observar que o nosso bom Deus, ele tem os seus caminhos para nos guiar à sua vontade. Observe que o autor da lição comenta dizendo que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E, apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, Ele opera maravilhas de formas diferenciadas. No caso de Naamã, podemos observar que, a princípio, ele não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu que o Senhor é o único e o verdadeiro Deus. Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz que no texto que nós lemos a respeito da oração pelo enfermo, que é algo muito antigo, o Senhor Deus, ele sempre se utilizou dos seus servos para operar curas milagrosas, até porque Deus disse ao povo de Israel que ele é o Jeová que cura e sararia a enfermidade do povo na peregrinação até a terra prometida. Então Jeová, ele mostra a sua bondade, a sua misericórdia. Tiago, quando ele fala desse texto, conforme Donald Stamps, ele está falando da doença física. Em caso da doença, o crente ele deve pedir a oração dos presbíteros ou dirigentes da congregação. É dever dos pastores, Tiago alenca, de acordo com Donald Stamps, e dos dirigentes da igreja, orar pelos enfermos e ungí-los com azeite. O azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Mateus 6,13, Marcos 6,13. O que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser
proferida com fé, para que haja a cura dos enfermos. O Senhor concederá fé conforme a sua vontade. Observe que nem sempre as pessoas são curadas. Todavia é dever da igreja continuar buscando o poder divino para a cura dessas pessoas por compaixão, para que os enfermos sejam curados e o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus amados irmãos, observe que Tiago também diz, no versículo de número 15, parte B, diz assim: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que Tiago reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro também que a doença nem sempre é resultado do pecado. Porém, podemos compreender e aplicar à nossa vida que Deus, ele só deseja o bem para o ser humano. Que nesta manhã possamos compreender que Deus, ele só tem o melhor para a nossa vida. Que possamos crescer na graça e no conhecimento, entendendo que tudo que precisamos está nas mãos de Deus.